Graça e paz, irmãos. Quero trazer uma mensagem para vocês hoje. Imagine chegar à igreja em uma noite de culto, em vez de ouvir louvores, em vez de pessoas dobradas de joelho em oração, em vez da palavra de Deus estar sendo anunciada, você encontra um telão transmitindo um jogo de futebol da seleção brasileira. A torcida vibra, as pessoas gritam, comemoram um gol. Por alguns instantes, parece mais um estádio do que uma reunião da igreja. A pergunta não é se o futebol é pecado. A pergunta é essa a finalidade para a qual Deus preparou a sua igreja? Hoje vamos responder essa questão apenas com base na palavra de Deus. Qual é a missão da igreja? Jesus deixou a missão da igreja muito clara: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, está em Marcos 16:15, e também fazei discípulos de todas as nações, em Mateus 28, 19 e 20. Perceba que Jesus não reuniu os discípulos para entretê-los, ele os reuniu para capacitá-los. A igreja nasceu para anunciar Cristo, para ensinar a palavra, para formar discípulos, para cuidar dos necessitados, para conduzir pessoas ao arrependimento. Quando a missão principal deixa de ocupar o centro, surge o risco de outras atividades assumirem esse lugar. Então, para que serve o templo? No Novo Testamento aprendemos que os cristãos são o templo do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ao mesmo tempo, quando a igreja se reúne, a reunião tem objetivos espirituais. Os primeiros cristãos perseveravam, está lá em Atos 2:42, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observe o foco: ensino, comunhão, oração e adoração. Esses elementos aparecem repetidamente como marcas na vida da igreja. Aparece no jogo de futebol. Terceiro que eu quero colocar aqui, a comunhão é bíblica. Mas qual comunhão? Alguém pode dizer, estamos promovendo comunhão, como eu já ouvi. A comunhão é, de fato, essencial, mas a Bíblia mostra que ela gira em torno de Cristo e não do futebol. Os irmãos compartilhavam refeições, oravam juntos, serviam uns aos outros e eram edificados na fé. O desafio é perguntar: essa atividade fortalece o discipulado? Essa atividade conduz as pessoas a Cristo? Edifica espiritualmente ou apenas reproduz um entretenimento que já existe em muitos outros lugares? Quarta reflexão aqui. O reino de Deus deve vir em primeiro lugar? Jesus declarou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. O problema raramente está no futebol em si. Futebol não é pecado. O problema começa quando qualquer paixão ocupa o lugar que pertence ao Senhor. Pergunte a si mesmo: se o jogo coincide com o culto, o que pesa mais no seu coração? Se o resultado da partida me emociona mais do que ouvir o Evangelho, será que minhas prioridades precisam ser examinadas? A Bíblia, o apóstolo Paulo escreveu: tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está em 1 Coríntios 6:12. Esse princípio nos ajuda muito. Assistir a uma partida de futebol não é automaticamente pecado. Mas a pergunta que eu faço, a pergunta bíblica que me leva a fazer: isso convém? Isso edifica? Isso glorifica a Deus? Isso domina o meu coração? O sexto ponto aqui, um dos maiores perigos que eu vejo, é substituir o evangelho pelo entretenimento. Uma vez que a pessoa já vai pelo entretenimento, e vivemos numa geração que busca
estímulos e entretenimentos constantes com tablets, com os celulares, né? A TV, existe o risco de as igrejas sentir que precisa competir com o mundo usando o entretenimento, ou ser interpretadas dessa forma por quem virá visitá-los. Mas o poder da igreja nunca esteve na criatividade humana, sempre esteve no Evangelho. Paulo afirmou lá em Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. O objetivo é a salvação. Pessoas são transformadas pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, não pelo entretenimento. E quanto à evangelização? Algumas igrejas organizam eventos esportivos com o propósito de alcançar pessoas. Essa intenção pode ser legítima, mas é importante perguntar: o futebol é a mensagem? Se alguém entra na igreja, assiste o jogo e sai sem ouvir claramente o evangelho, o propósito principal foi cumprido? Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho, em 1 Coríntios 9,16. O risco dos novos convertidos. Imagine uma pessoa que acabou de ser liberta do vício em apostas esportivas, da idolatria ao futebol, ou de um estilo de vida totalmente centrado nesse entretenimento. Ela chega à igreja esperando encontrar um ambiente diferente, se encontra exatamente aquilo do qual está tentando se afastar. Isso pode gerar confusão. Paulo orienta: não vos torneis motivo de tropeço, em 1 Coríntios 10:32. Então, o amor ao próximo também deve orientar e principalmente orientar nossas decisões. É o primeiro mandamento e o segundo. Conclusão: o futebol não é o nosso inimigo. O problema surge quando qualquer paixão passa a ocupar o centro que pertence somente em Cristo, principalmente no templo do Senhor. No templo físico, no templo aonde se ajuntam a congregação dos santos do Senhor. A igreja não existe para competir com os estádios. Ela existe para anunciar o evangelho da cruz, o evangelho salvador, o evangelho que leva a pessoa até o céu. Então, para fazer discípulos, ela existe, para restaurar as famílias, ela existe, para libertar os cativos, que ela existe, para proclamar a esperança do evangelho, é que ela existe. Se uma atividade ajuda verdadeiramente nesse propósito, cada comunidade cristã precisa avaliá-la com sabedoria, discernimento e fidelidade às Escrituras, mas nunca podemos permitir que o entretenimento substitua a centralidade de Cristo. Quero deixar 3 perguntas para a sua reflexão. Jesus continua sendo o centro da minha vida? Faça essa pergunta. O reino de Deus vem realmente em primeiro lugar nas minhas escolhas, conforme Mateus 6,33? As atividades da minha igreja apontam as pessoas para Cristo ou correm o risco de desviar o foco da visão principal ou da missão principal? Se esta mensagem edificou você, compartilhe com amor e respeito nos comentários. E responda: Cristo é o centro da minha vida? Que Deus abençoe você e a sua família e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo.